Na semana passada, a jornalista Rosane de Oliveira foi condenada, junto com o jornal Zero Hora, a pagar uma indenização de R$600 mil à desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, ex-presidente do Tribunal de Justiça em Porto Alegre. O que a Rosane fez? Bem, ela abriu o portal Transparência, pegou ali a lista de todos os juízes gaúchos, viu quanto que cada um ganhou num determinado mês e listou o ranking dos mais bem pagos. Descobriu que a doutora Iris havia recebido R$662 mil. Não é só salário, tá? Não é todo mês que ela ganha isso. Ali em abril desse ano, mês passado, ela juntou o salário e umas verbas indenizatórias, na soma deu isso. Por que Rosane foi condenada por divulgar uma informação pública a qual todo brasileiro tem direito de tomar conhecimento? Porque, segundo a sentença de primeira instância, ela teria usado de linguagem sarcástica e assim gerado abalo à imagem da desembargadora. E assim, uma jornalista e um jornal foram condenados a pagar mais R$600 mil à doutora por publicarem o que é verdade e é público. Antes de tudo, por uma questão de transparência, porque é importante. Eu faço parte do Conselho Editorial da RBS, que inclui o jornal Zero Hora. É de longe um dos mais bem estruturados grupos jornalísticos do país, são sérios, inovadores, são também, justamente por causa disso, uma das melhores escolas de jornalismo do Brasil. Não é à toa que temos tão bons jornalistas gaúchos em todas as grandes redações. Em geral, é onde há jornais de qualidade que jornalistas jovens são formados com solidez e em quantidade. Como conselheiro, o meu trabalho é o seguinte: dou minha opinião pessoal sobre o trabalho jornalístico do grupo. Aí os responsáveis julgam se o que eu falo é útil ou não. Não falo pelo grupo, não sou responsável pelo jornalismo praticado lá em nada. Sou responsável pelo jornalismo que eu pratico e pelo que o meio pratica. E sou inteiramente responsável pela minha opinião pessoal. O jornalismo é assim, tá? Eu sei disso. Não tem atividade na qual não se erre. E é direito garantido de todos que se sentem afetados pela cobertura jornalística buscar a justiça. Mas essa sentença é absurda. Se Rosane foi sarcástica, não foi à toa. Em que cargo público no Brasil é possível ganhar um contra-cheque de mais de R$500 mil num único mês? Reitor de Universidade Federal? Não ganha. Presidente da República, presidente do Congresso? Não ganha. Comandante de uma das 3 Forças Armadas? Não tem como. Só existem 3 carreiras públicas nas quais é possível fazer R$500 mil num mês. Ou na magistratura, ou no Ministério Público, ou em Tribunal de Contas. Quer dizer, ou juiz, ou promotor e procurador, né? Ou conselheiro dos TCs. Os tribunais de contas são mesmo um problema gigante faz tempo no Brasil. Há um penduricalho onde ministros, governadores, prefeitos enfiam mulheres, apadrinhados, ex-companheiros de legislativo para fazerem pouco e ganharem fortuna. Mas no fim das contas, é pouca gente. O mesmo não dá para dizer sobre o Ministério Público e Judiciário. Em termos de volume, são muito mais pessoas. Tem um teto de salário, claro, todo servidor público tem, não podem passar dos vencimentos de um ministro do STF, ou seja, R$46 mil e quebrados. Só que aí esse teto não conta licença-prêmio, férias que não foram tiradas e viram dinheiro, auxílio moradia, auxílio transporte, abono permanência, retroativos de gratificações e por aí vai. E para entender essa coisa de substituir férias por dinheiro, é importante ser claro, os juízes têm direito a 60 dias de férias por ano. Trabalha 10 meses, folga 2. É o dobro de todos os outros servidores públicos. Para cada mês de férias, deve receber abono salarial de 1/3 do salário, ou seja, isso mais o salário do mês. Desses 60 dias, pode vender 20 e receber isso em dinheiro. Aí teria só 40 dias para descansar. Agora, se por acaso não der para tirar todos esses 40 dias, aí o jeito é ser indenizado. Eu não vou entrar no mérito sobre se a Rosane foi irônica ou não foi, como afirma a sentença da primeira instância, mas dá para entender perfeitamente qualquer um que tenha vontade de ser sarcástico. Vamos deixar claro aqui, né? Se os juízes brasileiros não sabem, a vida deles é boa. É muito boa. E é muito fácil. Juízes não precisam lidar com os problemas que 99% dos brasileiros têm de enfrentar. Se alguns são sarcásticos a esse respeito, engole seco e deixa passar, vai. O que a sentença contra Rosane e o Zero Hora diz é o seguinte: a gente tem privilégio, não é para ficar espalhando isso por aí, nem é para sugerir aos leitores que esses privilégios devam ser estranhados ou questionados. Se a sentença tem fundamento legal, nenhum. Jornalistas, na verdade, qualquer cidadão, tá?
tem o direito de tornar público e manifestar opinião a respeito de qualquer informação que seja ora pública. Mas e aí? Aí nada. Sentença judicial se cumpre. É assim como se funciona em qualquer democracia. Se cumpre desse jeito aqui, dizendo que é absurdo e é corporativista. Dizendo mais, é um tapa na cara da democracia brasileira que exige de todo cidadão que seja atento ao que se faz no Estado, crítico ao que se faz no Estado e que cobre de todos os três poderes que estejam atentos à realidade brasileira e que se adequem a ela. Nenhum poder é mais alheio à realidade brasileira do que o judiciário. Ser crítico ao Estado é dever do cidadão. Pelo menos para uma corte de primeira instância no Rio Grande do Sul, isso não é verdade. Ser crítico a respeito da alienação do judiciário para aquele juízo é coisa que deve ser punida. Tá tudo certo. Recorre-se à segunda instância, a terceira, até o STF. E cada vez que sobe uma instância, nós vamos conversar cada vez mais alto. Vamos trazer toda a sociedade brasileira para conversar mais sobre como é fácil a vida de juiz pela nossa terra. É ótimo. Alimenta essa conversa. Precisamos mesmo ter essa conversa. E eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A gente não quer mais polêmica, hate, polarização entre dois flancos ideológicos, tá? A gente escolheu focar no que é essencial para navegar os dias de hoje. Repertório. Por apenas R$15 por mês, o preço de um lanche, Você pode ser premium e vai receber na sua caixa de e-mail 2 newsletters especiais por semana com os temas mais importantes do Brasil e do mundo, dissecados por cientistas políticos, economistas, jornalistas e todo tipo de gente que é fera no seu campo de atuação. Você também recebe nossa news diária mais cedo e garante acesso ao nosso streaming para ler e assistir como e onde quiser no seu tempo. Assina, experimenta, você não vai se arrepender. E esse é o ponto de partida. Sabe qual é o maior problema aqui? A gente precisa do judiciário. Nós estamos num momento em que o Brasil precisa como nunca do poder judiciário. Só que quando se fala da questão de custos da justiça, o problema é sério. O Brasil gasta 1,6% do PIB com o sistema judicial. Em termos de percentual do PIB, é 3 vezes mais do que se gasta em média em países emergentes como o nosso. Esse é um estudo do Tesouro Nacional, tá? Números oficialíssimos. Quando comparado a uma lista de 53 países, que inclui alguns dos países mais ricos do planeta, nenhum gasta tanto quanto nós como percentual do PIB. A gente gasta menos com saúde do que a média desses 53, a gente gasta mais do que todos eles com previdência, mas em todos esses casos é aquela conta assim, um pouco mais do que a média, um pouco menos do que a média. Quando entra a justiça na conta, a coisa explode. Os países emergentes, eles gastam 0,5% em média do seu PIB com justiça. As economias desenvolvidas, tudo bem, elas têm muito mais dinheiro, mas elas gastam 0,3%. A gente gasta 1,6%. Não tem como essa conta ficar em pé. A justiça brasileira custa caro e entrega pouco, né? Nós estamos para entrar num momento histórico e fundamental para o Brasil. É a primeira vez que a Justiça Civil vai se debruçar sobre uma tentativa de golpe militar. A investigação da Polícia Federal é sólida e cravejada de provas. Conhecemos a teia de comando desse golpe a partir do então presidente Jair Bolsonaro e de lá para o último soldado. Todos os civis que se meteram nessa coisa, está tudo ali. É tão importante que a decisão que o Supremo tomará seja compreendida como isenta, como a ação de juízes que avaliaram os fatos tais quanto foram apresentados e chegaram a uma conclusão à luz da lei. Francamente, é exatamente o que eu acredito que vai acontecer. Mas é possível que o Brasil se divida e metade dos brasileiros olhem com desconfiança. Por que há uma crise de confiança no judiciário? Olha, em parte não é culpa de nenhum juiz. Há uma crise de confiança em todas as instituições que analisam informação de alguma sorte. Vivemos um tempo em que nós jornalistas somos questionados, que as igrejas são questionadas, que as universidades e a ciência são questionadas e sim, também a justiça. Em parte, a crise de confiança em instituições é geral e se espalha para muito além do Brasil. Mas junte decisões monocráticas de ministros do Supremo com as decisões sem qualquer coerência que a Justiça toma. O vai e vem decisões importantes como da prisão após condenação em segunda instância. Mistura com o desastre que foi levar a Lava Jato muito a sério até um ponto e de repente tratar tudo, praticamente tudo da Lava Jato como se precisasse ser suspenso. Para não falar de ministro do Supremo envolvido até com escolha de presidente da CBF, tá?
No conjunto da obra, as pessoas ficam com a impressão de que o judiciário se move de acordo com os seus interesses, às vezes políticos, às vezes financeiros, às vezes corporativos. Essa decisão absurda do Rio Grande do Sul só confirma isso, ou só parece confirmar isso. Decisão de Republiqueta das Bananas, coisa que o Rio Grande não é, o Brasil muito menos. Só quem pode salvar o judiciário são os próprios juízes. E sem demagogia, o judiciário brasileiro tem grandes juízes. Isso vale inclusive para o Rio Grande do Sul. Conheço muita gente séria lá, gente com quem eu já conversei, inclusive. Muitas vezes as histórias que ouvimos e chamam a atenção são as exceções, não são a regra. Mas, de novo, só juízes podem atacar o abuso de outros juízes. Não há instituição melhor do que a justiça para resolver os problemas da justiça. E isso quer dizer começar a julgar com isenção real, não por laços de compadrio. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.